botar para gravar. Aí, pronto. Vamos dar uma olhada na 27 rapidinho, depois eu faço ela passo a passo para vocês, tá? Ó, um avião tá mergulhando com um ângulo 30 graus abaixo da horizontal, a uma velocidade de 290 km por hora, quando o piloto libera um chamariz. Esse chamariz que ele fala aqui, eu considerei como um projétil, uma bomba, uma coisa assim, tá? A distância horizontal entre o ponto de lançamento e o ponto no qual o chamariz se choca com o solo é de 700. Esse 700 eu coloquei aqui embaixo, eu vou botar de amarelinho para vocês acompanharem. Coloquei aqui, porque é uma distância que ela é horizontal. Se ela é horizontal, inclusive está em verdinho, eu estou falando da direção X. Aí ele pergunta, quanto tempo o chamariz passou no ar e de que altura ele foi lançado? Aqui já começa o conteúdo que a gente vai ver na semana que vem, né? Que vocês precisam ler o capítulo 5, que são as leis de Newton. Então já vamos adiantar um pouquinho o capítulo da semana que vem. O que diz a primeira lei de Newton? Se um corpo não tem uma força externa ou o somatório das forças externas dá zero, ou ele continua em repouso ou ele continua em movimento retilíneo uniforme, MRU. Então, na primeira lei de Newton, eu tenho duas opções. Repouso, que a gente chama de equilíbrio estático, e MRU, que eu chamo de equilíbrio dinâmico, tá? É o que está acontecendo em X. Tentem identificar se existe alguma força em X depois que ele sai do avião. Ele tem quando ele está no avião, porque daí o avião tem motor, tem propulsor, então ele tem. Mas abandonou, largou o avião, a força ela não é acumulativa, né? Perdeu o contato, já era, tá? Não é uma força de campo como a gravitacional, por exemplo. Então, perdeu o contato ali com o motor, que é o avião, no caso, né? Ele já não tem mais influência daquela força. Então, em X não existe força. E aí foi o que eu coloquei para vocês aqui, ó. Em X, o somatório das forças depois que larga o avião é zero, logo a aceleração é zero, logo eu vou usar MRU. Então, existe uma lógica que eu preciso pensar antes de pensar na fórmula. Essa lógica é o que eu quero que vocês levem de herança da Física 1. Isso é o importante da Física 1. Tá? As consequências das leis de Newton. Esse é o nosso objetivo até o final. Nós vamos trabalhar de início a fim com as leis de Newton e é isso que eu preciso que vocês analisem. Tem força? Quais são as forças envolvidas? O que está acontecendo? Vocês vão aplicar na primeira ou na segunda lei de Newton, tá? Se eu estiver falando internamente, daí eu posso pensar em ação e reação, né? Então, é isso ali que está acontecendo. Em Y, o que acontece em Y? Bom, em Y ele está sob influência da força-peso. Então, o somatório de todas as forças, né? A minha resultante é peso, porque só tem ela. Estou desconsiderando atrito, estou desconsiderando resistência do ar. Peso eu não vou desconsiderar. Quem é a minha aceleração? É G. Força, ela é constante. Se a força é constante, a aceleração é constante. Tá? Então, sempre começa com a força. A força é constante, a aceleração é constante, eu uso MRUV. Então, pronto, eu já defini quais são os dois movimentos que eu vou trabalhar nas duas direções que a gente tem nesse movimento. O que está acontecendo aqui? Esse 290 que ele me deu ali em cima, tá? Esse aqui, ele é uma força, ele é o módulo da força vetorial. Então, como eu vou trabalhar com duas direções, eu preciso separar ela em duas direções. Então, eu preciso ter a velocidade inicial em x e a velocidade inicial em y. Eu espero que vocês estejam enxergando o mouse. Eu estou olhando aquele x e y ali que eu fiz o diagrama. Antes de fazer o cálculo, coloquei ali o ângulo, ó, certinho, eu preciso vir aqui em cima.
V0 igual a 290 km por hora e passar isso para metros por segundo. Quando eu fiz aqui no cantinho ó, a divisão, eu encontrei uma fração. Eu deixei quieta essa fração aqui, carreguei ela para baixo para ver se dava para cancelar. Quando eu não consegui cancelar, daí eu botei na calculadora e botei vírgula. Então, primeira coisa que eu calculei foi V0x. V0x, observem ali no diagrama, no meu xzinho ali, né, onde tem o x e o y, que o V0x está tocando no ângulo de 30 graus. Então, eu vou usar cosseno, só que cosseno de menos 30. E aí, eu vou achar uma velocidade positiva, faz sentido que seja positiva, de 69,76. V0y, ele é essa flecha azul, ele não está tocando no ângulo. Então, eu vou usar seno. E aí, eu vou encontrar, aqui tem um menos, 1/2, tá? Porque ele está apontado para baixo, então faz sentido que ele seja negativo. Meu V0y é menos 40,28 metros por segundo. Faz sentido que ele seja negativo, tá? Eu estou considerando que o meu eixo y é positivo para cima. Então, eu vou usar tudo que está para cima positivo e tudo que está para baixo negativo. Eu estabeleci isso a partir do momento que eu botei x e y ali. Não posso mudar no meio do meu exercício. Tudo que tiver apontado para baixo é negativo, inclusive G, porque G está apontado para baixo, então eu vou colocar negativo. Prof, eu posso fazer positivo para baixo? Pode, mas aí tudo que está apontado para baixo é positivo. E segue o baile, vai dar certo, tá? Na letra A, ele pede quanto tempo passou no ar. Procurei em X, ó, porque eu tenho informações de X. Por isso que eu usei X, tá? Eu tenho tudo para poder calcular esse tempo. Como ele é MRU, X, então S igual a S0 mais V0T. X igual a X0 mais V0X vezes T. Substitui o X, que é 700, né, ali. O inicial eu chamei de 0. A velocidade inicial a gente calculou ali em cima. Encontra o t igual a 10 segundos, respondeu a letra A. A B, de que altura foi lançado? Bom, pensem comigo, a altura está na vertical. Então, se eu quero calcular uma coisa na vertical, eu vou procurar na direção vertical, eu vou procurar em Y. Então, eu já começo a olhar para o Y e ver se eu tenho quais opções que eu tenho para calcular essa altura. Tem duas possibilidades, tem duas contas, né? A gente tem essa aqui que eu coloquei e tem a de Torricelli, que é Vy é igual a V0y mais 2h, que daí é a altura, vezes... Aqui era G, né? Troquei. Aí apagou. Vezes 2G vezes H. Aí tem que cuidar sinais aqui, esse aqui é o quadrado, esse é o quadrado. Por que eu não usei Torricelli? Porque eu não sei a velocidade com que ele atinge o chão. E ele não está me pedindo isso, então deixei quieto. Vim para outra forma. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Só que eu passei tudo para Y, ó. Então, a altura inicial 0, porque eu comecei lá de cima. Desculpa, eu botei 0 aqui no chão e eu chamei a altura inicial DH0, tá? Então, a altura final é 0, chegou no chão. A altura inicial é a que ele tá me pedindo. A velocidade, cuidem que se vocês colocarem de 0, vocês vão começar do 0 e ir para uma altura lá embaixo, tá? V0y, eu fiz o cálculo ali em cima, né? Menos 40,28. O tempo a gente tem da letra A. A aceleração, menos 9,81, porque está apontada para baixo. O tempo eu tenho da letra A, substitui tudo na fórmula e encontra a altura, que é de 893,30.
Eu sei que eu fazendo a conta é mais fácil, então eu vou gravar um vídeo fazendo as contas, tá? Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, aproveitem. Se não, era isso.